tá? Vou dar um nome qualquer pro projeto aí, né? Sei lá, aula 3, linha de transmissão, né? Vamos lá, linha transmissão. Vou deixar a opção marcada analog ou mixed, que é a primeira aqui, tá? E vou gravar esse projeto em algum lugar, tá? Então, vou gravar em algum lugar, em alguma pasta aí. Posso inclusive dar uma nova pasta, tá? Então posso dar aqui, ó, browse, né? Aqui embaixo, ó, browse, e aí eu vou dar uma nova pasta, create dir. E aí, sei lá, qualquer nome, tá? Eu vou dar um nome qualquer porque eu não vou usar essa pasta, eu vou usar o projeto que eu já tenho pronto ali. Só lembrar que quando você cria a pasta assim, ele não entra naquele diretório, então você tem que selecionar ele lá. Vou dar OK. Aí ele pergunta se você quer criar o template de GND. Você pode dar OK com isso, não tem problema. Só maximizei a tela aí agora que eu vou trabalhar maximizado. Então aqui, pessoal, para abrir o esquemático, né? Ele está aqui dentro. É só ir expandindo aqui na hierarquia, ó, tá? Aí tem lá o nome do projeto, né? Que é o linha transmissão ou o nome que vocês deram, .dsn. Aí vocês expandem, né? Que isso aqui está colapsado, vocês expandem. Aí vai ter o schematic, expande também. Aí vai ter lá page 1. Tá? Aí em page 1 vocês vão abrir. Page 1. Tá? Page 1 vão abrir. Aí vai abrir a janela para a gente desenhar o esquemático. Tá certo? A gente vai precisar desse ground aqui. Eu só vou apagar o texto, tá? Eu não quero o texto. Tá? Isso daqui, ó, vou selecionar tudo, ó. Clica e arrasta para selecionar tudo e vou trazer aqui para baixo, ó, porque eu não vou precisar disso aqui agora. Então eu vou tirar do caminho. Vou aumentar bem a tela para que vocês possam enxergar melhor. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Esse símbolo de GND aqui eu vou apagar também só o GND 0, ó. Só aquilo ali, ó. Eu não estou selecionando o ground não, mas se apagar o ground também não tem problema, depois a gente insere ele lá. Mas deixei só o símbolozinho de ground que tem um 0 do lado, porque isso aqui é referência para o Spice conseguir fazer as simulações. Se você puser um ground que não tem esse zerinho do lado, ele não consegue fazer as simulações. Tá? Porque todas as simulações, todos os nós são computados na simulação com referência ao nó 0. Tá? Se você não tem um nó 0, ele não tem referência, ele não consegue fazer simulações. Todos os Spice funcionam assim, tá? Não é só o PSpice, não. Então aí, eu vou vir aqui no canto superior direito, ó o mouse. Ó. O meu mouse vocês estão enxergando aí. Eu estou vendo aqui também o feedback na minha tela aqui, ó. Então, ó, tem um símbolozinho de um chip, que tem um maisinho verde, ó. Place part. Ou a letra P de pato. Cliquei nele, tá? Então ele vai abrir a janela para eu escolher os componentes. Garantam que aqui em Libraries, ó o meu mouse onde está, tô dando tempo para vocês se enxergarem aí na tela, ó. Garantam que aqui em Libraries vocês tenham todas as bibliotecas selecionadas, todas. Tá? Todas as bibliotecas selecionadas. Porque aí quando a gente procurar um part aqui digitando, ele vai achar dentro de alguma delas. Então a primeira que nós vamos colocar é o vpulse. Vpulse. Então quando ele achar, ele já seleciona, o vpulse. Lá onde está meu mouse, ó. Aí eu vou dar 2 cliques e vou colocar ele aqui na tela. Vpulse. Dá até para aumentar um pouquinho mais. Aqui, ó, vpulse. Meu tá na tela.
Depois, o que eu vou colocar? A minha linha de transmissão. Então aqui em parte, ó, eu vou digitar T de tatu. T de tatu. Ele já vai ter achado a minha linha de transmissão sem perda. Olha o desenho dela aqui, ó. Aqui já está o desenho dela. Então eu vou adicionar a minha linha de transmissão. Vou botá-la mais ou menos aqui, ó, para dar espaço para a gente botar os resistores depois. É só dar ESC para ele sair do mouse, tá, pessoal? Porque senão o componente fica preso no mouse. Você pode adicionar vários componentes, né? Você pode ir clicando e adicionando. Para ele desgrudar do mouse é só apertar o ESC. Bom, agora a gente vai colocar um R, né? R de rato, R de resistor. Só digitar R aqui no part. E aí vamos adicionar dois. Ó, vou adicionar um aqui e vou adicionar o outro aqui. Só que esse outro eu vou girar ele. Então, com o mouse preso, com o resistor preso no mouse, ó, se eu apertar a tecla R, ele roda. Olha lá, ele vai rodando. E eu vou justamente rodar isso daí. Só para deixar ele desse jeito aí. Tá? Se vocês preferirem da outra forma, não tem problema. Eu vou recuperar aquele GND, né? Meu aqui, ó. Se vocês tiverem deletado, eu já vou mostrar onde que a gente adiciona de novo. Talvez já tenha muito tempo que vocês mexeram com o Spice, vocês não lembram aí, ó. Eu vou adicionar ele aqui, ó. Nesse terminal aqui da minha linha de transmissão, ó. Perceba que vai ficar vermelho ali, ó. Significa que vai conectar. Para eu garantir que conectou, é só eu selecionar e arrastar, ó, que aí ele desenha um fio, ó. Beleza. Professor, eu tinha deletado o meu ground. Eu preciso pegar um outro ground. Então vem aqui, ó, nessa barra da direita aí, ó, tem um símbolozinho de resistor, ó, place ground. Olha lá onde está meu mouse, ó. Orientem-se pelo mouse aí, ó. Ó. Tá? Place ground, qual é o ground? Então tem vários símbolos de ground, mas como eu falei com vocês, o ground para a gente conseguir simular é o ground que tem o 0. Tá? Então procurem aqui na lista esse ground. Só lembrando, olha lá pessoal, tem um ground que não tem o 0. É o mesmo símbolo, mas não tem o 0. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui não serve para simular, ó, porque ele não tem o 0 desenhado aqui. Então o que a gente quer é esse cara aqui, ó. Então vou dar OK. Vou botar ele lá também. E aí de novo, vou puxar só para ver se conectou. Vou puxar só para ver se ele já desce com um fio ali, ó. Beleza. Tá? Ao invés de eu ir lá e pegar mais ground, eu vou copiar. Eu posso copiar o ground daqui. Então seleciono um dos grounds, porque eu vou precisar de mais dois, né? Um para fonte e um para resistência de carga. Tá? Então selecionei. O Ctrl C, Ctrl V funciona. Então quando eu dou o Ctrl V, ele fica preso no meu mouse de novo. E aí eu vou colar ele aqui. E aí posso dar um Ctrl V de novo e vou colar ele aqui. Agora faltam as conexões, né? Então as conexões é só vir aqui, ó, no canto direito de novo, ó, o terceiro de cima para baixo chama Place Wire. Place Wire. Ou apertar a tecla W. Tá? Aqui, ó, Place Wire. Aí basta eu ir nos terminais, né? Clicar. Não precisa clicar e arrastar, não. Eu clico e aí eu vou andando com o mouse e vou fazendo as conexões. Beleza.
já tenho o meu circuito pronto aí. Tá faltando setar os valores. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai modificar aí é a linha de transmissão. Tá? Percebam que ela nem tem os parâmetros externalizados aqui. Ó. A gente vai mudar isso para ficar mais fácil da gente alterar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques na linha de transmissão. Dei 2 cliques. Tá? Talvez no de vocês, se vocês tiverem instalado recentemente, isso aqui não vai estar no modo de exibição em linhas assim, ó. Isso aqui vai estar no modo de exibição assim, ó, em colunas. O que é difícil da gente enxergar, né? Tem que ficar andando com a barra de rolagem, etc. Então basta clicar aqui, tem um botãozinho, olha lá meu mouse, ó, tem um botãozinho aqui, ó, que chama pivô. Pivô. Clicou nele, ele muda o modo de exibição. Tá? E aí, ó, eu tenho 2 características aqui embaixo, ó, o TD e o Z0. O TD é justamente o tempo de atraso que a gente viu na apresentação, né, o T-delay, e o Z0 é a impedância característica. Eu vou externalizar isso para que eu não precise ficar entrando aqui dentro para mexer nos valores, tá? Então, para eu externalizar, ó, eu clico com o botão direito do mouse aqui em TD, tá? Vou dar display, tá? Vai abrir essa janela. O que eu vou querer mostrar? Eu vou querer mostrar nome e valor. Name and value. Tá? Name and value. Vou dar OK. Vou fazer a mesma coisa para o Z0. Ó. Cliquei com o botão direito em Z0. Ó, botão direito em Z0. Display. Name and value. OK. Tá? Para fechar essa aba, pessoal, então para fechar essa aba, eu venho na aba aqui, ó, que ficou aberto aqui, ó, na aba, clico com o botão direito e dou close. Então olha lá, ó, ele agora já apareceu as características da minha linha de transmissão. TD e Z0. Tá? Vamos fazer igualzinho era a apresentação, tá? Então a apresentação, o nosso TD, ó, o nosso TD da apresentação era 2 micro. Eu posso digitar 2U. O U ele entende como micro. E eu não preciso botar o segundo, tá? Ele já sabe que se trata de tempo. Então eu só botei 2 micro. 2U. OK. E a impedância característica, 50. 50. Vamos setar aqui agora o nosso V-Pulse, né? A nossa fonte. Então vamos colocar V1. V1 é a tensão em nível lógico baixo. Tá? Então V1 vou botar 0. Vou botar 0. V2 eu vou botar os 30 volts que nós tínhamos lá. Tá? O TD não tem nada a ver com o tempo de atraso da linha, tá? O TD é da fonte aqui, o tempo que ele vai demorar para ir pro nível lógico alto. O TD eu vou colocar 0 aqui. Tá? Mas esse TD aqui não tem nada a ver com esse TD aqui, tá? Os dois são completamente diferentes. TR é o T-rise, é justamente aquele tempo que a gente estava vendo, o T-rise. Para ficar bem degrau mesmo, aqui eu vou colocar 1 femtosegundo, tá? 1 femtosegundo. Femtosegundo é 10 a menos 15. Então, em 1 vezes 10 a menos 15 segundos, ele vai de 0 para 30 volts. Como é que eu escrevo isso? 1 F de faca.
Um F de faca. Que é para ficar bem degrau mesmo, tá? E o T-fall eu vou colocar os mesmos 1 fento, que é o tempo de descida. Então T-rise e T-fall. Depois aqui eu tenho o pulse width, ou seja, o tempo que eu fico em nível lógico alto, tá? Então o tempo que eu fico em nível lógico alto, vamos definir o período primeiro, tá? Vou colocar um período aí de, sei lá, eu tô com 2 microsegundos na linha. Esse período aqui, vou colocar de 20 para dar mais tempo, para ficar igualzinho. Vou botar 20U e aqui eu vou botar 19U. Vou botar os marcadores, né? Mas para eu botar os marcadores, deixa eu salvar isso daqui, né? Para eu botar os marcadores, eu preciso criar um perfil de simulação. Tá? Como que eu faço, professor, para criar um perfil de simulação? Então a gente vai vir aqui, ó. Olha meu mouse, hein? New Simulation Profile. Tá? Então tá aqui, ó. New Simulation. Desculpa, pessoal. New Simulation Profile. Vou dar um clique nele. Ele vai pedir um nome, né? Eu vou chamar de transiente, porque essa simulação vai ser temporal. Transiente. Então aqui eu escrevi transiente. Transiente. Pode dar o nome que vocês quiserem, tá? E esse inherit from a gente não vai precisar usar. Eu não vou herdar de nada, não. Então, criar. Ele vai abrir uma janela e ele não dá o pop-up, ó. Então, ele abriu essa janela aqui, ó, na nossa barra de tarefas, ó. Cliquei nela. PSpice AD, beleza, é PSpice AD mesmo que eu quero. Aí, de novo, ele abriu uma outra janela, mas não deu pop-up. Tem um troço piscando lá na nossa barra de tarefa. Então, eu vou lá. E agora sim eu vou ajustar a minha simulação. Então, Analysis Type, Time Domain, é isso mesmo que eu quero. Tá? E aí eu vou simular o que? Run to Time. Então, eu coloquei um período de 10 microsegundos. Tá? 10 microsegundos. Eu vou simular aqui um pouquinho mais do que isso. Na verdade, eu vou simular 12 microsegundos, tá? Que é os 10 mais o tempo de atraso. Na verdade, vamos botar 15 para pegar um pouquinho mais, para a gente conseguir enxergar outras iterações também. Então, vou colocar 15 microsegundos. Eu não vou colocar um tempo muito grande, porque eu quero uma resolução grande, senão ele vai ter que simular muitos pontos, né? Porque agora aqui, ó, Maximum Step Size. Maximum Step Size, 15 microsegundos, eu vou botar 1 nano. Então ele vai simular 15 mil pontos, né, pessoal? 15 micro dividido por 1 nano vai dar 15 mil. Tá? Então nos computadores atuais aí ele faz isso daí relativamente rápido. Tá? Só para a gente ter uma resolução melhor. Vou colocar 1 nano, 15 microsegundos. Vou dar OK. Só vou mexer nisso, não vou mexer em outros parâmetros não. Então só mexi no Run to Time, que eu botei 15, que é aí onde está azulzinho. E no Maximum Step Size, 1 nano. Vou dar OK. Agora ele liberou as probes, tá? Então aqui, ó, nessa barrinha aqui, ficaram as probes. Não sei se um de vocês está com esse layout também. É só procurar perto da simulação, ó, perto do New Simulation Profile, né? Tem as probes lá. Que probe que a gente vai adicionar? A gente vai adicionar probes de tensão. Tá? Então, probes de tensão. Voltage Level. É a primeira probe. Tá? Então, eu posso rotacionar ela também. Eu vou dar um R aqui para ela girar. Ó. Aí eu vou botar ela aqui depois de RS. E no fio, se você tentar botar uma probe de tensão no pino, ele não deixa. Porque por padrão, no pino
somente probes de corrente. Então tem que ser no fio, depois do RS. Cliquei lá e no fio, depois da linha de transmissão, uma outra. E aí eu dou um ESC para liberar o mouse. Tá? E agora eu vou simular isso aí. Vou dar o play. Grumpy Spice. Tá? E aí a simulação a gente pode botar até menos. Aí a simulação poderia até botar os 20U mesmo, mas não vou mexer lá não. Então vamos rodar essa simulação aqui. Então olha lá, pessoal, o que nós vamos ter. Ó. Vou dar um zoom. Para eu dar um zoom nos pontos que eu quero, é só eu procurar esse zoom que tem um quadradinho em volta, ó, zoom area. Tá? Então procurei o zoom e vou dar o zoom justamente aqui. Ó. E aí eu vou engrossar as linhas, eu posso selecionar uma linha e ir na propriedades dela, ó, Trace Property, só para vocês conseguirem enxergar aí. Tá? Então vou colocar um width mais grosso e aqui também. Pronto. Então olha lá, pessoal, nós temos aqui em verde a tensão na fonte. Tá? Eu poderia até voltar com um resistor de 1 nano lá, não era ele que estava atrapalhando não, tá? Então olha aqui, ó, eu tenho 30 volts, ó. Se eu clicar nesse aqui que tem a setinha, ó, toggle cursor, então aqui eu tenho 30 volts. Tá? Eu posso ir acompanhando por essa janelinha aqui, ó. A minha câmera está atrapalhando um pouco. Deixa eu chegar lá aqui pro lado e deixa eu tirar a minha câmera. Não, pode deixar ela, não está atrapalhando, vai, fica aí mesmo. Então aqui, ó, eu tenho meus 30 volts, tá? Aqui, 30 volts, tá ok? E aí, olha lá, ó, 2 microsegundos depois, em vermelho, a minha tensão chegou na carga. E aí, pelo coeficiente de reflexão na carga, que é de 1/3, ele vai refletir de volta os 1/3 dos 30 volts, que são 10. Então, na carga, esse 10 que está sendo refletido de volta vai se somar aos 30, por isso que eu tenho 40 volts, que é a mesma coisa que eu tinha aqui, ó. 40 volts. Depois esse valor vai cair, ó, em 6 microsegundos, né, que é 3 TD, ou seja, 2 TD, a reflexão da onda voltou na fonte, mais 1 TD, que aí vai dar 3 TD, voltou na carga de novo. Então 3 TD é 6, aqui ó, 6, aqui ó, 6. Então em 6 eu tenho lá a 26.667, que é justamente o que eu tinha aqui, ó, 26.667. Depois, em 10 TD, né, que é 5 TD, desculpa, 10 microsegundos, que é 5 TD, eu tenho 31.11. Então aqui, olha lá, ó, tenho 31.11. E assim sucessivamente, o meu ringing, ele continuaria infinitamente, tá? Cada vez chegando mais próximo dos 30 volts em si. Agora, o problema é aquilo que eu falei. Imagina que a minha frequência é elevada. Tá? Então, agora eu vou voltar ao que estava dando antes. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir o período, a fim de aumentar a frequência. Aí vocês vão ver que, como eu vou ficar indo para nível lógico alto e nível lógico baixo, esse valor vai ficar maluco, né? A carga vai enxergar um valor completamente maluco. Então, olha lá, eu vou fechar aqui e aí eu vou voltar de novo. O meu período agora vai ser de 5 micro. E aí o meu pulso IDF vai ser de 2.5 micro. Então aumentei a frequência por 4. Tá? Aumentei a frequência por 4.
Vamos fazer essa simulação. Tá dando algum problema no meu arcade aí, pessoal. Pior que eu testei ontem, tava tudo funcionando muito bem. Agora não sei porque tá Communicate with Server ali, não roda. Foi. Então olha lá, ó. Olha o que aconteceu. A minha tensão, ó, cada hora ela dá um comportamento diferente, ó. E ela nunca chegou a acomodar direito. Tá? Por quê? Porque a minha frequência, né, o meu comprimento de onda, ele já é significativo com relação ao comprimento da linha de transmissão. Tá? Então, olha o meu sinal, ó, deixa eu aumentar o traço aqui, para vocês conseguirem enxergar aí. Olha o meu sinal na carga, que é o vermelho. Tá? E o meu sinal na fonte. Então, ele deveria enxergar o sinal em verde. Ó. O sinal na carga deveria ser igual ao sinal em verde. Tá? Mas não é. Olha o que está acontecendo com o meu sinal na carga. Vou pegar aqui para dar um zoom. Olha o que acontece com o meu sinal na carga. Tá? Então, de novo, problemas de integridade de sinal e até integridade física do chip podem surgir, tá? Devido a esses problemas aí. Para ficar mais fácil as simulações, eu vou fazer só uma coisa aqui com vocês, pessoal. A gente pode criar o parâmetro, tá? Para eu parametrizar um certo parâmetro de simulação. Então, se eu vier aqui, ó em R, tá? Aqui em R não, em parte, eu vou digitar param, P-A-R-A-M, param. Então aqui eu tenho o param, tá? Aí eu vou dar 2 cliques nele, né? 2 cliques nele para vir aqui, ó. E aí eu vou adicionar uma nova linha nele. Então eu vou dar aqui, ó, New Property. New Property. Vou chamar de período. Período. Tá? Porque vai ser uma variável período que eu vou estar criando aí. E aí eu vou dar o valor padrão de período os nossos 5 micro. Vai ser o meu valor padrão de período. Vou dar OK. Aí agora ele vai aparecer aqui, ó. Se eu procurar aqui nessa coluna, né, vai ter período lá, ó. No meu caso apareceu aqui período. Então selecionei ele, botão direito, display, tá? Nome e valor. Name and value. Vou dar OK, tá? Fecho a aba. Então agora eu tenho período. Tá? Então agora eu posso dizer aqui, ó, em per, eu posso escrever em função de período. Para ele usar o param, ele tem que ser entre chaves. Então eu vou colocar abre chaves, período, fecha chaves. E aí o PW eu vou colocar abre chaves, período, fecha chaves, dividido por 2. Tá? Eu posso fazer isso daí. Que agora a minha simulação está parametrizada. Tá? Então, em vez de eu ficar mudando aqui e aqui, agora eu posso simplesmente mudar aqui o meu período. Inclusive, para voltar a uma simulação mais parecida do que a gente tinha lá, eu vou colocar um período de 20 não, vou colocar um período de 40 U. E aí eu simulo de novo, vou chegar numa simulação próxima do que nós tínhamos na apresentação.
período. Por que não gostou aqui? Período. Por que não foi aqui? Período. Acho que não gostou disso daqui. Deixa eu ver. Só para ter uma noção. Pulse width. Porque o dividido por 2 tem que estar dentro da chave, tá, pessoal? A expressão lógica tem que estar dentro das chaves. Aí eu tinha colocado o dividido por 2 do lado de fora. Então aí a gente tem de novo lá a minha simulação igual que era na apresentação, tá? Então, trace property. Olha lá, indo em 40, depois indo em 26.66, depois indo em 31.11 e assim sucessivamente. Tá, então, vou dar um tempo aí para vocês tentarem fazer o que está sugerido nessa apresentação aqui, tá? E tentem, assim, prever o que a simulação vai dar, tá? Então, baseado nesse quadro aqui, ó. Então, olha lá. Sinais trocados, coeficiente de reflexão na fonte, negativo. Coeficiente de reflexão na carga, positivo. Então, eles são trocados, ó. Menos com mais vai dar ringing. Ou mais com menos vai dar ringing. Tá? Sinais iguais, mais e mais, ou seja, coeficiente de reflexão na fonte e na carga, positivos. Ou coeficiente de reflexão na fonte e na carga, negativos, vai dar isso daqui, ó. Bom, como é que eu faço para dar positivo? Basta os dois serem maiores do que a impedância característica. Então vamos voltar com um resistor aqui, ó, só para vocês verem. Vamos voltar aqui com um resistor, que vai ser o nosso resistor da fonte. Tem que apagar aqui o curto-circuito que eu botei por cima. Vou chamar aqui de RS. E vou botar os mesmos 100, tá? Então agora aqui, ó, 100, ó, coeficiente de reflexão na fonte, 100 menos 50 é 50. 100 mais 50 é 150, então vai dar 1/3. Então aqui é 1/3 e aqui é 1/3. Os dois são positivos. Então agora, ao invés de eu ter aquele ringing, eu vou ter a escadinha, né? Porque os dois têm sinais iguais. Então eu tenho que ter ali a escadinha. Olha lá, ó. Eu não sei como é que já deixa o traço padrão mais grosso, mas já tá dando para a gente aumentar mais ainda aqui, ó. Então olha lá, pessoal, a nossa escadinha, ó, acontecendo, tá? A nossa escadinha. Por quê? Ambos os coeficientes são positivos. Se ambos fossem negativos, eu também teria a escadinha, tá? Agora, sinais trocados, que é o que estava antes, né? Antes aqui eu tinha 100 e aqui eu tinha 0. Então eu posso voltar aqui para os nossos 1 nano-ohm. Então, agora, esse cara é negativo, né? Porque 1 nano é 0, né? 0 menos 50 é menos 50. Dividido por 0 mais 50, que é 50. Então é menos 50 dividido por 50, que vai dar menos 1. Então aqui é negativo e aqui é positivo. Então aí a gente vai ter a característica de oscilação, tá? No entorno do valor que ele tem que dar o settle time, né? Então a gente vai ter lá as nossas oscilações novamente.